Oitavo domingo após Pentecostes, texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, 44 a 52. As demais leituras para este domingo, pela série trienal, a série A, Salmo 125, Deuteronômio 7, 6 a 9 e Romanos 8, 28 a 39. Esse conjunto de textos é bastante significativo, especialmente a escolha de Deuteronômio 7. A leitura do Antigo Testamento, que não é, nesse caso, nesse momento, o nosso foco aqui, ela ajuda a direcionar a pregação do texto do Novo Testamento, especialmente do Evangelho. Eu gosto de dizer que se eu estou confrontado com um texto do Evangelho e ele é bastante diversificado, tem uma série de temas, se eu não sei para que lado ir, a leitura do Antigo Testamento pode fornecer uma pista, pode nos dizer como vamos ler esse texto do Novo Testamento, esse texto do Evangelho. Essa perícope, esse recorte do Evangelho de Mateus, capítulo 13, o capítulo das parábolas, ou o sermão das parábolas, reúne, a rigor, 3 pequenas parábolas que, na verdade, não são identificadas como parábolas, mas os títulos aqui não são inadequados porque, a rigor, são parábolas. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede e, no final, o título Coisas Novas e Velhas. Isto é Mateus capítulo 13, começando no versículo 44. No texto grego diz assim: Homoia estin hebasileia tonuranon thesauro kekrimeno ento agro. Hon heuron anthropos ekrypsen, kai apotesiaras autu, hipagei, kai polei panta, rosa echei, kai agoradzei ton agron ekeinon. Semelhante é o reino dos céus. Essa colocação desse semelhante no início mostra que se trata de uma parábola, é uma comparação. O reino dos céus é o assunto do qual se quer falar, mas que a rigor não se explica nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Mas o reino dos céus, o reino de Deus, que são sinônimos, são formas diferentes de dizer a mesma coisa, o reino de Deus, o reino dos céus, não pode ser desvinculado da pessoa e do ministério de Jesus Cristo. Portanto, falou em reino, pensou em rei. Falou em rei, menciona ou lembra aquele que trouxe o reino de Deus, o rei Jesus. Então, semelhante é o reino dos céus. O reino dos céus é o assunto do qual se quer falar. E ele é apresentado através de uma imagem, através de uma comparação, através de uma realidade humana. Tesauro kekrimeno ento agro. A gente chama essa parábola de a parábola do tesouro escondido, mas é bem mais do que isso, é do tesouro escondido que um homem encontrou. Enfim, a gente não pode comparar o reino de Deus, o reino dos céus, com a primeira coisa que aparece no texto, mas tem que levar em conta tudo que está sendo dito até o final da parábola. Parábolas são que nem quadros, a gente não pode recortar. Não se pode pegar só a primeira parte ou só um pedacinho do quadro. Tem que sempre olhar o quadro completo. Tem que ler a parábola até o final. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesauro. Bom, essa palavra não pode ser mais portuguesa, porque, na verdade, em português ela é uma palavra grega, né? Tesauro kekrimeno. Está no dativo porque essa é a coisa que é comparada com o reino dos céus. Kekrimeno, cripto, kekrimeno é um particípio perfeito, que ele está indicando que
esse tesouro havia sido escondido no campo e ele continuava ali naquela condição. Ento agro, no campo, não num campo. Será que é significativo? No campo? Não sei. Aparentemente não. Ele está escondido e esse tesouro, hon heuron anthropos, o qual encontrando um homem ou um homem encontrando esse tesouro, ekrypsen, ele o escondeu. Por assim dizer, a ideia que se tem é que ele encontrou o tesouro e o colocou de volta onde estava. Kai apotes hiarás autu, e a partir da alegria dele, a hiará dele, motivado pela alegria dele, hipagei, vai e vende pantahosa eche. Ele foi ou vai e vende tudo o que tem. Kai agoradzei ton agron ekeinon. E compra o campo, compra aquele campo. A gente não pode forçar todos os elementos da parábola e nem querer fazer das parábolas lições de ética ou coisa assim. E essa é uma parábola que é daquelas assim, tanto quanto escandalosas. A mais escandalosa talvez é aquela do administrador infiel em Lucas 16, que fez com que alguns críticos do cristianismo lá no começo disseram: esse cristianismo não pode ser coisa boa porque o fundador do cristianismo contou uma história em que ele acaba louvando um cara que é desonesto. Não entendeu a função das parábolas. As parábolas querem ilustrar o que elas ilustram, ou ensinar o que ensinam, e elas não podem ser usadas para outra finalidade. Aqui também a moralidade, ou a ética, ou falta de ética desse cidadão não vem ao caso. Simplesmente faz parte do colorido da história. A gente diria hoje, encontrou o tesouro, põe, sei lá, nas redes sociais ou sei lá onde, no jornal, encontrei um tesouro, quem perdeu? Não, esse não é o ponto. O ponto é que há um tesouro e essa pessoa, este homem, este anthropos, vendo que é um tesouro, ele compra o campo. Bom, no mínimo ele não roubou, dá para dizer, ele não levou o tesouro embora, ele comprou o campo. Mas ele sacrificou tudo o que ele tinha para ter aquele tesouro. Esse tesouro se tornou a coisa mais importante para ele. Vem a segunda parábola, a parábola da pérola. Essa agora é feita de 2 versículos, embora seja mais ou menos do mesmo tamanho da anterior. Palin homoia estin hebasileia tonuranon antropo emporo, zetunti calus margaritas. Novamente, outra vez, semelhante é o reino dos céus, antropo emporo. Agora, a comparação não é com o tesouro em si, ou a coisa valiosa, mas com um homem. Mas, de novo, é preciso levar todo o texto, toda a narrativa em conta. É um homem, um antropo emporo. É um homem que é um negociante. Nós temos o termo empório, esse certamente vem dessa palavra grega. Ele é um homem que negocia, é um homem que está nesse ramo de negócios e ele está zetunte. Esse zetunte está no dativo, é uma forma de particípio no dativo, porque ainda se refere ao antropo, que está no dativo. Então, é um homem comerciante ou negociante procurando calus margaritas, boas pérolas. Não são margaridas, são pérolas, né? Esse é o termo grego para pérola. Versículo 46. Heuron de hena politimon margariten. Encontrando, pois, encontrando uma muito valiosa pérola, uma pérola de grande valor, apelton, partindo, indo, pepraken, né? É de novo uma forma do perfeito, né? Vender,
vendeu panta rosa echei. É a mesma frase que está na parábola anterior. Vendeu tudo o que tinha e comprou a mesma. Ou seja, comprou a pérola. Essa então é a segunda parábola, a parábola da pérola. Antes de ir adiante, é preciso dizer isso, não há nenhuma explicação dessas parábolas. Elas não estão explicadas. É mais ou menos assim como a parábola do fermento, a parábola da semente. Essas são parábolas, ou melhor, do grão de mostarda, são parábolas que não têm explicação. E quando elas não têm explicação no próprio Evangelho, a gente pode dizer que elas são bastante abertas. E aí é preciso mais cuidado ainda para que se dê uma interpretação que seja consistente ou coerente com o todo do contexto bíblico, ou o contexto bíblico no seu todo. Vamos deixar essa interpretação para o final. Primeiro vamos nos ater ao texto, entrando no versículo 47. Palin homoia estinhe basileia ton uranon, o mesmo começo da parábola anterior, novamente, semelhante ao reino dos céus, sagene bleteise eistentalasan. O reino é semelhante a, de novo, a coisa a qual o reino é semelhante é colocado no dativo, sagene bleteise eistentalasan, rede jogada no mar. Provavelmente este mar, de novo, como ele costumeiramente é chamado de mar, é o lago da Galileia. Então, sagene é uma rede que é jogada no mar. O formato exato dessa rede não é tão importante, não é a coisa mais fundamental aqui, mas havia vários tipos de rede de pesca ali no lago da Galileia. A nossa conhecida tarrafa, anzol, mas havia também essa rede de arrastão, que com um barco ou sem um barco os pescadores colocavam para pegar um cardume de peixes. Em cima ela tinha boias e embaixo tinha pesos. Então eles faziam tipo um cercado assim, cercavam uma área e depois fechavam a rede e os peixes ficavam presos. Essa é a rede de arrastão. E essa rede, evidentemente, ela não pode ser seletiva. Você não sabe o que está ali na água. Então ela pega ekpantos genos, sin agaguzi. Ou seja, ela está pegando, ela está apanhando de tudo quanto é tipo, de todo gênero. 48. Hen hote eplerote, a qual, quando ela se encheu, anabibazantes epiton aigialon caicatizantes sin elexan takala eis ange tadessapra exo ebalon. Os pescadores não são mencionados diretamente, mas eles estão implícitos aqui. Quer dizer, quando a rede está cheia, tirando ela para fora ou arrastando ela para fora sobre a praia, epiton aigialon, que é exatamente onde o povo estava, lá no começo do capítulo 13 de Mateus, sobre a praia, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eles levam a rede para fora, eles se assentam e então eles recolhem ou separam os bons takalá, as coisas boas, no caso aqui os peixes bons, eis ange, num recipiente. Não diz exatamente o que é, poderia ser, provavelmente era um cesto, ou algo assim. É um termo bastante genérico em grego. E os ruins, os que não prestam, eles jogaram fora. Interessante o tempo verbal aqui. Conferi uma série de traduções e vejo que a tendência de todas elas é colocar isso no presente. Quando a rede está cheia, eles arrastam para a praia
e assentados escolhem os bons para os cestos e jogam fora os ruins. Na verdade, está tudo colocado no auristo, e talvez isso seja significativo. Eu não tenho tanta certeza assim, porque é uma coisa que eu descobri agora ao ler esse texto. Quer dizer, é descrito como alguma coisa passada, é alguma coisa que já se completou. Ou seja, quando a rede ficou cheia, eles a arrastaram e eles escolheram os bons para os cestos e jogaram os ruins fora. Agora vem a explicação. Hutos estai ente sinteleia tu aionos. Assim será na sinteleia tu aionos. Costumeiramente se traduzido por consumação do século. Mas nós estamos hoje já procurando colocar isso de uma forma mais idiomática em português, porque consumação é uma coisa que é consumir, mas quem é que vai fazer essa grande consumação, esse grande consumo? A consumação do século parece uma grande festa, onde todo mundo vai consumir à vontade, né? É a consumação do século. Na verdade, o que se quer dizer com isso, e Lutero já traduziu assim, é o fim do mundo, o fim dos tempos. Assim será no fim dos tempos. Exeleusontai hoi angeloi, sairão os anjos, kai afuriusen tus ponerus ec meso ton dicaion. Eles vão sair, os anjos sairão, e separarão os maus do meio dos justos. Interessante, na parábola eles pegam os bons e colocam nos cestos e jogam os ruins fora. Aqui parece que a ênfase é um pouco diferente. Os justos ficam e os maus é que são tirados do meio. E o versículo 50, kai balusin autus esten caminon tu piros, e jogam os mesmos, essa é a linguagem já do Antigo Testamento, na fornalha acesa, literalmente a fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Ekei estai hoklautmos kai hobrigmos ton odonton. De novo, não se explica o que significa esse choro e ranger de dentes, normalmente associado com uma ideia de dor, mas muitos exegetas acham que é uma expressão de remorso, simplesmente aquela sensação, puxa, eu devia ter feito algo diferente, ou isso não deveria ter acontecido dessa maneira. No fim, então, 51, 52, essa talvez seja, nesse finalzinho aqui, uma das partes mais enigmáticas. De novo, é uma pequena parábola, só que agora voltada para aquele que ensina. Jesus pergunta, sineca te tauta panta? Vocês entenderam todas essas coisas? Legos in auto nai. Eles responderam, dizem a ele, sim. Talvez um sim precipitado, mas enfim, um sim. E Jesus responde, diatuto paz gramateus mateteuteis te basileia tonuranon, homoios estin antropo oikodespote, hostis ec balei ec tu tesauru autu kaina kai palaya. Por isso, todo escriba, todo gramateus, mateteuteis te basileia tonuranon, que foi tornado discípulo do reino dos céus, semelhante é a um homem oikodespote, um dono de casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Coisas que já estavam lá e coisas que foram colocadas recentemente. O que significa isso? Há várias linhas de interpretação, alguém poderia dizer, é o Novo Testamento associado ao Antigo, sei lá, mas aplicando homileticamente se poderia dizer, a boa pregação é aquela que apresenta coisas antigas e coisas novas. Se a gente fala só coisas novas, as pessoas não entendem, elas precisam poder se localizar naquilo que a gente fala. Se a gente diz só o que sempre foi dito, da mesma maneira, bom, aí todo mundo desliga.
Então é uma boa dica homilética que como pregar, dizer coisas novas e coisas velhas. Falando nisso, qual é a interpretação das parábolas? Essa da rede parece bem simples, na verdade ela está explicada, nós não precisamos explicá-la. É uma cena do juízo final. A parábola anterior, do domingo anterior, do joio, ela nos ensina que não podemos antecipar, nem devemos antecipar o juízo. O trigo e o joio precisam crescer juntos. Não cabe a nós, povo de Deus, fazer o juízo. Quem faz o juízo é Deus, o juízo é dele. Aqui, finalmente, então, temos o juízo, temos a separação entre peixes bons e peixes ruins. Essa parábola é simples, ela está explicada. Agora, o que fazer com o tesouro e com a pérola? A tradução, a interpretação velha, antiga, as coisas velhas que são tiradas do tesouro, dizem que o homem, o negociante, a pessoa que encontra o tesouro, encontra a pérola, somos nós. E que o tesouro é o reino de Deus. Aqui a câmera está voltada para nós, para o povo do reino. E essa é a interpretação que você vai encontrar em 99,9% dos comentários que você for ler sobre essa parábola. Todo mundo tem certeza que é isso que significa? Só pode significar isso. Mas não está escrito aqui, isso não diz dessa maneira. Quem é o homem que negocia e procura boas pérolas? Quem é esse homem que encontrou o tesouro no campo? O texto não diz. Mas alguns intérpretes, entre eles o autor do comentário da série Concórdia, Jeff Gibbs, propõe uma leitura diferente, que é mais ou menos a leitura que vai também na linha desse texto do Antigo Testamento escolhido para esse domingo. Deuteronômio 7, 6 a 9, que vale a pena examinar. Quem encontra o tesouro? Quem é esse homem? Ora, esse texto, essas parábolas falam do reino de Deus, falam do rei. Então esse que encontra um tesouro não é outro senão o próprio rei. Ele encontra o tesouro. Quem é que ele encontra? Ele encontra o seu povo. Isso tira o foco de nós, a câmera não está mais voltada para nós, mas está voltada para Cristo. Ele é aquele que encontra o seu povo, ele nos encontra e nos considera o seu grande tesouro. Mesmo sendo nós insignificantes, sem valor, nós não nos valorizamos, não temos toda essa importância. E é o que está lá em Deuteronômio 7. Deus escolheu Israel e Israel se tornou o povo querido de Deus. Não porque Israel fosse especial, mas porque Deus viu nesse povo o seu tesouro, a sua pérola de grande valor. E o texto de Romanos 8, 28 entra nisso. Quem poderá nos, 28 e seguintes, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? O foco é o amor de Deus. E porque Ele nos ama, nós somos o tesouro escondido, um tesouro valioso, e somos pérola. Essa é uma outra linha de interpretação, é tirar coisas novas desse tesouro, como diz no final de Mateus. Eu diria o seguinte, como o texto é breve, como as parábolas são breves, por que não explorar as duas dimensões? Voltar a câmera para nós, que encontramos o tesouro. Essa é uma leitura possível, tão possível que aqui aparece em 99,9% das interpretações que são apresentadas por aí. O tesouro é o reino, mas a gente pode inverter também e dizer o tesouro somos nós. E o homem que encontra e que dá tudo, vende tudo, ele se desfaz de tudo, ele se sacrifica, ele abre mão de tudo, ele assume a forma de servo para ter esse tesouro. Esse é Cristo. Então, uma leitura cristológica proposta pelo Jeff Gibbs, vale a pena examinar, vale a pena prosseguir com ela e ver se faz sentido. Como eu digo, essas parábolas não têm uma explicação acrescentada pelo próprio Jesus.
a gente pergunta qual o seu significado. É um significado viável, até porque faz sentido dentro do todo da narrativa do Evangelho e também na narrativa bíblica.